Diretor da ABIN é intimado pela Polícia Federal após suposta espionagem contra o Paraguai. E você vai ver ainda. Ministério da Saúde quer incorporar vacina contra a chikungunya no SUS. E ainda, Supremo Tribunal Federal suspende processos sobre vínculo empregatício de pessoas jurídicas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação HIT. Olá, bom dia para você, 11h30 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação HIT, edição manhã desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. O diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal após suspeitas de espionagem ao Paraguai. O ex-número 2 da agência, que foi braço direito de Anderson Torres na gestão de Jair Bolsonaro, também foi intimado a prestar depoimento no caso da ABIN Paralela. A Polícia Federal intimou o diretor-geral Luiz Fernando Corrêa e o ex-número 2 da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti. Os depoimentos devem acontecer na quinta-feira, na sede da PF em Brasília, e fazem parte do inquérito da ABIN Paralela. Após 2 agentes da ABIN afirmarem à Polícia Federal que o Brasil fez um ataque hacker ao Paraguai para conseguir informações sobre as negociações com a usina hidrelétrica de Itaipu, a PF decidiu apurar o caso. Moretti foi exonerado em janeiro do ano passado, após suspeitas de que o órgão atuou para dificultar investigações sobre o caso de espionagem ilegal no governo do então presidente Jair Bolsonaro. O relatório da investigação ainda não foi divulgado e a previsão da Polícia Federal é de terminá-lo até o fim deste mês. E o Ministério da Saúde vai pedir a inclusão da vacina contra a chikungunya no Sistema Único de Saúde. O imunizante desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa. O Ministério da Saúde vai encaminhar o pedido para a inclusão da vacina contra a chikungunya à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, responsável por avaliar a adoção de novas tecnologias na rede pública de saúde. A decisão acontece após a aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta segunda-feira. Caso a incorporação seja aprovada e haja capacidade de produção, a vacina será incluída no Programa Nacional de Imunizações, com aplicação prevista para a população adulta a partir dos 18 anos. O imunizante foi desenvolvido pelo laboratório franco-austríaco Valneva, em parceria com o Instituto Butantan. Esta é a primeira vacina contra a doença autorizada no país. Desde 2023, a Anvisa avalia a vacina, que demonstrou segurança e eficácia imunológica em 2 estudos clínicos realizados no Brasil e nos Estados Unidos, com a produção de anticorpos em 98,8% dos participantes. A Anvisa ainda analisa um pedido para a aprovação de uma versão do imunizante que será desenvolvido no Brasil, com custos menores. Somente neste ano, o Brasil já contabilizou 68 mil casos de chikungunya e 56 mortes confirmadas pela doença. O primeiro caso de chikungunya no Brasil foi confirmado em 2014, nos estados do Amapá e na Bahia. A aprovação da vacina contra a doença anunciada nesta segunda-feira pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acende uma esperança de que a doença possa ser erradicada ou controlada no Brasil. Vamos conversar mais a respeito agora com a imunologista PhD pela USP, Lúcia Awad. Doutora, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, não há um medicamento específico para combater o vírus da chikungunya. No caso, a vacina, então, ela é um alívio? Sem sombra de dúvida, essa notícia da aprovação do registro da vacina pela Anvisa é uma excelente notícia. E aí, a partir dos estudos realizados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a vacina ela se mostrou bastante eficaz, induziu a produção de anticorpos em 98%
das pessoas que nunca tiveram contato com o vírus e também aquelas pessoas que já tiveram a prévia infecção. Então, é uma notícia muito boa. Nós estamos muito esperançosos porque, como você mesmo disse, a gente não tem um medicamento contra essa doença. Só que, doutora, apesar do imunizante, e o que já era preocupante, pode se agravar em consequências das mudanças climáticas, porque há muitos estudos que apontam o aumento da temperatura média do planeta, que isso pode gerar as condições ideais, né, para o mosquito que transmite o vírus da chikungunya, para que ele se prolifere e dure mais meses no ano e em áreas onde antes o clima ele não era favorável. Então, como que a senhora analisa essa vacina agora, nesse momento, é claro, que é muito bem recebida, como a senhora bem disse, mas diante ainda dessa preocupação tão grande que é o agravamento, né, do clima, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí a gente está falando de um mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika vírus, é isso mesmo? Confirma para a gente. Isso mesmo. Infelizmente, nós estamos nos deparando com essas mudanças climáticas e isso tem afetado e proporcionado a proliferação do mosquito, que é um único mosquito que induz todas essas doenças que você mencionou, né? E aí, agora, a nossa saída para tentar controlar essas doenças é através da vacinação. Então, a vacina, ela chegou no momento propício, né? O ano passado, nós tivemos aí mais de 217 mil casos, com 213 mortos no Brasil, isso só no Brasil, porque o Brasil é o país mais endêmico que apresenta casos elevados de chikungunya, né? E também outras regiões que apresentam aumento de número de casos. Então, a vacina, ela é realmente uma notícia muito importante, essa aprovação do registro. E agora, a partir destes resultados, desses estudos clínicos publicados, inclusive na revista The Lancet Infectious Disease, que é uma revista excelente, de impacto elevado, e esses estudos mostraram que a vacina ela funciona e protege contra a doença. Então, agora nós temos que também, além da vacinação, estarmos alertas e estarmos observando essas mudanças climáticas e tentarmos controlar também a proliferação do mosquito dentro das nossas residências e na vizinhança. Pois é. Doutora, diante desses estudos, já dá para saber se toda a população poderá ser imunizada ou seriam alguns grupos específicos ou por região? Nesses estudos clínicos realizados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eles avaliaram adolescentes e pessoas acima de 18 anos de idade, que é a idade preconizada e que será preconizada para a população receber a vacina, pessoas adultas acima de 18 anos. Em gestantes e pacientes imunossuprimidos, a gente não tem informação sobre a evolução da vacina, sobre a reação da vacina nessa população. Então, a priori, a Anvisa, uma vez aprovando o registro aqui no Brasil, o Butantan começará a produzir essa vacina em parceria com a indústria farmacêutica Valneva e também esse parecer vai ser encaminhado para a Conitec para justamente o Ministério da Saúde começar a incorporar essa vacina da chikungunya no Programa Nacional de Imunização e no SUS. Doutora, a senhora comentou que no ano passado foram registrados mais de 200 óbitos pela chikungunya, né? Quais são os sintomas dessa doença? Essa doença, ela é uma doença que aparece com uma febre muito alta, dores de cabeça, dores nas articulações, principalmente nos membros inferiores, pés, mãos, e ela pode evoluir para uma doença crônica, como artrite. E é uma doença que provoca muitas dores no paciente. E a evolução dessa doença, ela pode, como ela tem um caráter inflamatório, ela pode levar a doenças graves,
por isso a necessidade aí de nós termos a vacina disponível para toda a população, para que a gente consiga se proteger contra essa doença. Todas as pessoas são vulneráveis, correm o risco de contrair a doença e evoluir para óbito, doutora, ou não? Ou há grupos específicos para isso? Por exemplo, pessoas que têm alguma doença? Geralmente, pessoas idosas, pessoas que apresentam doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, doenças graves em pacientes imunossuprimidos, são aquelas pessoas que podem ter uma gravidade dessa doença. Portanto, a gente tem que tomar atenção em relação, além dessa vacina agora que vai estar disponível para todo mundo daqui a pouco, ter esse monitoramento do mosquito na sua região, na sua cidade, no seu estado, e estarmos atentos porque ele não só transmite chikungunya, ou Aedes aegypti, mas ele transmite também Zika, né, e outras doenças importantes. Fica um alerta, né, doutora? Só para finalizar a entrevista, a vacina veio, claro, em boa hora, deve ser comemorada sim, esse feito, essa aprovação pela Anvisa, mas também os cuidados permanecem, né? Porque é o mesmo mosquito que transmite a dengue, como a doutora mesmo disse. Então, aqueles cuidados básicos que o próprio Ministério da Saúde indica para a população separar 10 minutinhos por dia para ver o quintal de casa, o telhado, ver onde tem algum objeto que possa acumular água parada, para que esses cuidados não fiquem de lado, né? A gente precisa continuar, então, nesse combate ao mosquito Aedes aegypti. Sem sombra de dúvida, né? Ainda mais o Brasil, que é um país tropical de clima quente, umidade, chuvas, que são as condições propícias para a proliferação do mosquito. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, graças a Deus, a gente vai ter a vacina em breve para todo mundo receber, mas a gente tem que estar atento à proliferação do mosquito, eliminar poças de água, aquela água que fica atrás da geladeira, nos jardins, nos vasinhos, observar se há registros de casos na sua região, na sua cidade, usar tela mosqueteiro, repelente também ajuda bastante. Então, essas medidas a gente tem que continuar tomando porque o nosso país é tropical e a gente não está livre desse mosquito, infelizmente. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer, então, as nossas dúvidas sobre a doença, sobre essa vacina, então, que foi aprovada pela Anvisa. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Até a próxima. Até. Nós acabamos de falar com a imunologista, a doutora Lúcia Awad. E olha, o governo federal envia hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 ao Congresso Nacional. O documento prevê um aumento do salário mínimo para R$ 1.627, mas o valor ainda pode ser modificado. O texto da LDO 2026 define as metas e prioridades da gestão do governo Lula para o próximo ano e prevê um aumento de R$ 109 no salário mínimo do ano que vem. Com isso, o valor pode chegar a R$ 1.627. Apesar da previsão, o número ainda pode sofrer alterações ao longo da tramitação do projeto, já que o reajuste do salário mínimo deve ter crescimento real, ou seja, acima da inflação e proporcional ao crescimento do Produto Interno Bruto em 2025. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta do governo destaca a meta fiscal de superávit de 0,25% para o ano. Lula tem tido como uma das principais bandeiras a política de valorização real do piso salarial do país. No fim de março, o Banco Central revisou a projeção de crescimento do PIB do Brasil neste ano e reduziu a expectativa de 2,1% para 1,9%. Segundo o IBGE, no ano passado, o aumento foi de 3,4%, o maior resultado desde 2021. No Congresso, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 precisa ser analisado pelos deputados e senadores até 17 de julho, quando começa o recesso parlamentar.
Mais de 4 milhões de trabalhadores começaram hoje a receber o abono salarial PIS/PASEP. Neste terceiro lote, cerca de 5 bilhões de reais em benefícios serão pagos aos nascidos em março e abril. O valor é referente ao ano base 2023. É pago aos trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que receberam até 2 salários mínimos por pelo menos 30 dias trabalhados. Os valores variam de R$ 127 até R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal paralisa julgamento sobre contrato de trabalhadores PJ. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na cidade de Floresta, em Pernambuco, 29 graus. Aliás, 22 graus. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou hoje a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de trabalhadores que atuam como PJ, pessoa jurídica. A chamada pejotização pode ser vista como uma fraude às regras trabalhistas. Esse tipo de contratação de trabalhador para atuar como pessoa jurídica na prestação de serviços em vez de pessoa física, a chamada pejotização, é comum em diversos setores, como o de entregas por motoboys, imóveis, advocacia, artes, saúde e tecnologia. O ministro Gilmar Mendes suspendeu o trâmite de todos esses processos na Justiça. As ações tratam da legalidade dos contratos envolvendo o trabalhador autônomo para prestação de serviços. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser visto como uma fraude às regras trabalhistas. Recentemente, o plenário do STF decidiu que será firmado um entendimento geral sobre essas relações, que deve ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Ainda não há uma data para esse julgamento. Na oportunidade, os ministros devem analisar a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve apresentar as provas da existência ou não da pejotização, o trabalhador ou o contratante. Na prática, o Supremo vai decidir se esses contratos são válidos para determinados setores ou se eles configuram fraude na relação trabalhista. Mendes ressaltou que o Supremo tem sido sobrecarregado, que alegam o descumprimento de decisões em transformado a Corte Suprema em uma casa revisora da Justiça do Trabalho. Na decisão, o ministro destacou que a falta de uniformidade entre os tribunais trabalhistas ignoram entendimentos já consolidados pelo STF. E a pista da Marginal do Tietê, onde uma cratera se abriu na semana passada, já foi liberada. O buraco estava na transição entre as pistas local e central, pouco antes da ponte Atílio Fontana, no sentido Castelo Branco. O trecho foi liberado para o trânsito após reparos da Sabesp, que demorou 5 dias para serem concluídos e não 3 dias, como a empresa havia prometido. Uma fissura na tampa de um poço da Sabesp que gerou a erosão na pista. A reparação da tubulação de esgoto estava a 18 metros de profundidade. E agora a gente muda de assunto porque as tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Milão Cortina de 2026 foram apresentadas em uma cerimônia conjunta em Milão e Osaka. Os Jogos serão disputados em fevereiro do próximo ano. As tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno foram reveladas em um evento duplo em Milão e Osaka. Os Jogos de Milão Cortina serão disputados em fevereiro de 2026. Projetadas pelo estúdio Carlo Ratti Associati, em Turim,
Elas foram apresentadas em um teatro no Museu de Arte e Design Triennale e no Pavilhão Italiano na Exposição Mundial no Japão. Na Itália, Stefania Belmondo, ex-campeã olímpica de esqui cross-country, e Beatrice Evio, 2 vezes campeã paralímpica de esgrima em cadeira de rodas, trouxeram as tochas feitas de alumínio reciclado. O design que eles desenvolveram é realmente excepcional. Gostei muito porque, apesar da simplicidade, é uma tocha magnífica e muito leve. No entanto, considerando a sustentabilidade, há também um estudo por trás dela que é realmente muito importante. A campeã paralímpica Martina Caironi e a medalhista de bronze na patinação artística nos Jogos de Sochi 2014, Carolina Kostner, estavam em Osaka. Para mim, é uma imensa honra e privilégio ter a possibilidade de participar do revezamento da tocha. Ele representa todos os valores olímpicos. Então, para mim, como atleta e tendo competido em 4 Jogos Olímpicos, é a primeira vez que carrego a chama olímpica. Me sinto muito honrada e ansiosa para receber o mundo inteiro em Milão Cortina, na Itália, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com pouco mais de 1 quilo, a tocha olímpica tem um brilho azul claro, enquanto a tocha paralímpica tem brilho bronze. O design permite que elas sejam reutilizadas e recarregadas até 10 vezes. O queimador da tocha funciona com bio-GLP, um gás líquido renovável feito principalmente de resíduos, como óleo de cozinha usado e gordura animal. A chama começa a jornada pela Itália em Roma, depois segue por várias cidades do país, até chegar a Milão, em 5 de fevereiro. A cerimônia de abertura vai ser no estádio San Siro e os jogos vão acontecer em uma vasta área do norte da Itália, que se estende de Milão até a estação de esqui Cortina d'Ampezzo. E nesta edição nós vamos conhecer a capital da Hungria, Budapeste. Moradores da cidade têm hoje a oportunidade de participar de um culto ministrado pelo missionário R.R. Soares. O evento faz parte de mais uma missão internacional para levar a palavra de Deus. Localizada às margens do rio Danúbio, a cidade é formada por 2 partes históricas, Buda, na margem direita, e Peste, na margem esquerda, unidas por pontes icônicas. Budapeste também é um importante centro econômico e cultural da região, com universidades, empresas e eventos internacionais. E antes de encerrarmos, vamos agora com uma câmera ao vivo da capital Budapeste, na Hungria, onde o missionário realiza logo mais, a 1h da tarde, pelo horário de Brasília, um culto de fé e adoração. Vamos ver agora como está o tempo por lá. Bem nublado, 16 horas e 55 minutos, 17 graus neste momento de temperatura. Você confere agora na imagem a vista do rio Danúbio, que separa as 2 partes da cidade, Buda e Peste. No lado direito da câmera, você confere lá no fundo o parlamento húngaro, que fica no lado de Peste, que é o 3º maior parlamento do mundo, depois da Romênia e da Argentina. Ele foi construído entre 1884 e 1902. E o prédio de Budapeste, esse parlamento húngaro, foi a maior obra da sua época. Possui 691 salas e tem mais de 200 metros de comprimento e 118 metros de largura. Realmente é muito impressionante e impactante. E assim a gente encerra esta edição. Eu te lembro, não saia daí, não desligue a televisão. Continue ligado aqui na Hit TV para você acompanhar logo mais à 1h da tarde ao vivo, a transmissão ao vivo do culto do missionário R.R. Soares, direto de Budapeste. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.